Voltamos, candidato, voltamos para a segunda parte do decreto 7.508 de 2011, certo? Agora, neste segundo bloco, a gente vai tratar sobre algumas coisas extremamente importantes sobre esse decreto, que eu preciso saber. Por exemplo, requisitos para constituir uma região de saúde, quais são? Né? O que são porta de entrada? Cuidado para não confundir isso. No bloco passado, a gente trabalhou os conceitos, né, do que é uma região de saúde, do que é um mapa de saúde, do que é um COAP, um contrato organizativo da ação pública, protocolo clínico de diretriz terapêutica, portas de entrada e dentre outros, certo? Agora, neste bloco, a gente vai trabalhar coisas peculiares e vai responder questão no finalzinho. Beleza? Então, atenção, pega sua caneta, seu post-it, seu lápis, suas canetas coloridas e vem com o professor. Bora! Bora lá, gente. Ó, eu trouxe aqui pra vocês o seguinte, veja só, preste bastante atenção. Deixa eu colocar só minha canetinha aqui, pronto, já coloquei. Eu trouxe aqui para vocês a organização, né? Como é que se dá essa organização do SUS e a execução das ações? O que é que o contrato o que é que o decreto 7.508 de 2011 diz? Vamos lá. A organização do SUS, em seu artigo 3º. Como é que o SUS é organizado? O SUS é constituído pela conjugação, né, de ações e serviços aí. E esses serviços são de quê, John? São de promoção, proteção e recuperação da saúde, sendo sua organização de forma regionalizada e hierarquizada, tá? Regionalização. Por exemplo, ó, eu tenho uma região de saúde, lembra que a gente já debateu o que é uma região de saúde, como são realizadas essas determinadas ações. Eu tenho um município ali que ele realiza ação de tomografia. Já o outro município, ele realiza ressonância magnética. Então, essas ações de serviço de saúde têm que ser feitas de forma, claro, regionalizada, né? Tem a região de saúde ali, né, que vai desempenhar X ações e serviços de saúde, e ela tem que ser de forma hierarquizada. Por exemplo, atenção primária, depois da atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, beleza? Nada de atenção terciária, atenção secundária e atenção primária. Não. Claro que tem um serviço de referência e contra-referência. Por exemplo, meu paciente, ele está aqui na UBS, a atenção primária, certo? Eu vou referenciar ele vai precisar fazer uma cirurgia lá na atenção especializada, na atenção terciária. Supomos que ele vai passar por esses determinados tipos de atenção. Mas só que quando chega lá na atenção especializada, ele pode ser referenciado, ele deve ser referenciado. Tem que acontecer essa contrapartida para eu saber como o meu paciente ele se encontra. Por exemplo, evoluiu para alta. Como é que vai ser feito esse curativo desse paciente? Já é com a atenção primária, tá? Então, toma cuidado com isso daqui, né? A organização do SUS, ela é feita de forma regionalizada e hierarquizada. E quanto à execução, John, dessas ações? Elas são executadas pelos entes federativos, União, Estado, município e DF. Claro que o município, ele é executor das ações de serviço de saúde, certo? É o município, né? A União vai chegar e vai dizer, eu preciso que vocês, estados, realizem 100% da cobertura vacinal dos seus municípios. Beleza, a informação vai vir para o Estado vai organizar a questão de planejamento, enfim, tudo e tal, né? Como é que eu vou distribuir essas doses de vacina para os meus municípios? Aí o Estado vai dizer, município X, eu preciso que você faça a cobertura total, 80%, município Y, eu preciso que você faça acima de 90%, certo? Para a gente cobrir, né, essas determinadas ações, eu vou mandar X doses de vacina, a gente vai vacinar os grupos prioritários. Primeiramente, a gente vai vacinar os idosos e crianças, idosos acima de 60 anos, e crianças, por exemplo, abaixo de 10 anos, de 12 anos de idade, certo? Então, essa execução, né, na maioria das vezes, ela é feita pelo município. É o município que é o executor das ações, certo? Dos serviços aí de saúde. Elas são executadas pelos entes federativos de forma direta ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada. Por exemplo, suponhamos que lá quando a gente estuda os artigos da Constituição Federal, né, artigo 195, 196, 197, 198, 199 e 200, aí ele vai trazer, tem artigo lá que vai trazer a participação da iniciativa privada no SUS de forma complementar. John, o que é isso? Suponhamos que eu sou SUS, certo? Mas eu sou SUS, eu não realizo tomografia.
certo? Não realiza serviço de tomografia. Mas quem realiza esse serviço de tomografia é uma empresa ali, um hospital privado. Então, esse hospital privado poderá participar aí do SUS? Poderá participar, né? Mediante a sua participação aí é de forma complementar. Isso quando o SUS ele não consegue realizar suas determinadas ações e serviços de saúde pública, certo? Aí a iniciativa privada ela entra, mas de forma complementar. Não para retirar, mas sim para complementar o serviço ali do SUS. Meu hospital ele não realiza serviço de tomografia, só realiza na atenção privada, certo? No serviço privado. Então, esse serviço privado ele pode participar do SUS para que os meus pacientes ele façam aí o exame da tomografia, por exemplo, pode participar, claro, né? De forma complementar, vai complementar ali as ações de serviço de saúde, né, do SUS. Beleza? Ok? Vamos nós? Vamos lá. Candidato, isso daqui é extremamente importante e você não pode confundir quais os requisitos aí são para constituir uma região de saúde. E não se esqueça, cuidado para não confundir o que é sobre as regiões de saúde com as portas de entrada aí do SUS, tá? Eu coloquei bem de forma comparativa para a gente ter uma determinada noção para quando a prova cobrar, porque o concurso público, o examinador, ele vai misturar, ele vai colocar os requisitos para constituir uma região de saúde com requisitos de porta de entrada. Então, John, eu preciso memorizar isso daqui? Precisa. Você precisa colocar no post-itzinho e repetir, e aí você garante a sua assimilação melhor do conteúdo, certo? Então, cuidado para não confundir, porque isso daqui é cobrado muito em prova, muito. Ó, quais os requisitos para constituir uma região de saúde? Artigo 5º do decreto. Requisitos para constituir uma região de saúde. Para ser instituída uma região de saúde, ela deve conter, no mínimo, ações e serviços de quê? Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, aqui o serviço de atenção ambulatorial ou especializada e hospitalar e vigilância em saúde, certinho? Então, ó, cuidado, certo? Para ser instituída uma região de saúde, o que é uma região de saúde, John? Na tela, diretor, bora! A gente falou sobre a região de saúde, suponhamos que aqui seja uma determinada área geográfica, e aqui eu tenho município 1, município 2, município 3, aqui eu tenho município 4, município 5, município 6. E aqui eu tenho outros municípios. Aí uma região de saúde pode ser esses municípios aqui, ó, né? Município 1, 2 e 3, certo? Esse daqui é uma região. Esse daqui pode ser outra região, certo? Esse daqui pode ser outra região. Aqui uma região de saúde, aqui uma segunda região de saúde. O que é uma região de saúde? É um espaço geográfico constituído pelo quê? Pelo agrupamento de municípios limítrofes. Espaço geográfico constituído pelo agrupamento de municípios limítrofes. A gente trabalhou isso no bloco anterior, beleza? Então, para ser instituída uma região de saúde, essa região aqui de saúde, ela precisa conter o quê, meus amores? Ela precisa conter o serviço de atenção primária, ela precisa conter o serviço aí de urgência e emergência dentro dessa região de saúde. Eu tenho que ter também os serviços aí de atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada, certo? E aí a questão hospitalar e vigilância em saúde. Então, eu preciso desses 5 requisitos para ser instituída uma região de saúde, tá? Candidato, você tem que tomar cuidado com as portas de entrada, tá? Porque o examinador, ele vai, eu tenho certeza que ele vai misturar os requisitos para constituir uma região de saúde e aqui quais são os requisitos para o que são portas de entrada do SUS, certo? Aqui, quais são as portas de entrada das ações e serviços de saúde na rede de atenção à saúde? São portas de entrada: atenção primária, atenção urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto, certinho? Então, ó, o que foi que eu fiz? Eu coloquei isso daqui em forma de quadrado para a gente, em forma de tabela, na verdade, para a gente assimilar melhor o conteúdo.
beleza? Então, os requisitos mínimos para constituir uma região de saúde é o quê? Atenção primária, atenção à urgência e emergência, atenção psicossocial, aí eu tenho atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. O macete, John, tem macete? Tem. Qual macete? AUPAV, AUPAV, AUPAV. A de quê? Atenção primária. U de quê? Urgência e emergência. P de quê? Psicossocial. A do quê? Ambulatorial, especializado e hospitalar. E V de quê? Vigilância em saúde. Então lembra do AUPAV, 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 certo? John, tem macete também para as portas de entrada do SUS? Tem sim. As portas de entrada do SUS, aí, né, portas de entrada das ações de serviço de saúde na rede de atenção à saúde, eu tenho o quê? Tenho atenção primária, atenção urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto. Qual macete, John? PUP, PUP, PUP é o quê? Primária, urgência e emergência, atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto. Especial de acesso aberto. PUP é o quê? PUP é portas de entrada. PUP é portas de entrada. E AUPAV é o quê? É os requisitos para constituir uma região de saúde. Lembre-se, AUPAV, coloca assim na mãozinha, coloca no macete, coloca no post-it, coloca na testa, coloca onde for. AUPAV é o quê? Requisitos para constituir uma região de saúde. AUPAV, A o quê? Serviço de atenção primária. U é o quê? Urgência e emergência. P é o quê? Psicossocial. O A é o quê? Ambulatorial, especializada e hospitalar. E o V é o quê? Vigilância em saúde. Agora, as portas de entrada do SUS, qual o macete? PUP. PUP é o quê? P é o quê? Primária, atenção primária, P de primária. U é o quê? Urgência e emergência. P é o quê? De novo, PUP. Pu é o quê? P é o quê? De novo, psicossocial. E o especiais de acesso aberto, tá? Lembre-se do PUP, primária, urgência e emergência, psicossocial e especiais de acesso aberto, que são serviços especiais de acesso aberto. Esse é o macetezinho que o professor aqui criou para você e jogou, certo? Porta de entrada, lembre-se do PUP, certo? E os requisitos para constituir uma região de saúde, lembre-se do AUPAV e PUP. AUPAV, requisitos para constituir uma região de saúde. E PUP é o que? É as portas de entrada do SUS. Beleza? Ok? Vamos lá? Vamos nós. Ó, questãozinha da banquinha MS Concurso. Prova aí da Prefeitura de Potim 2024, de acordo aí, claro, com o decreto 7.508 de 2011, que define quem são as portas de entrada das ações e serviços de saúde do SUS na rede de atenção à saúde e os serviços especiais, exceto. Ele quer saber quais as portas de entrada do SUS, exceto tem uma que não é portas de entrada. Lembre-se de quê? Do PUP. PUP é o quê? Atenção primária. Certo? U é o quê? É urgência e emergência, certo? Urgência e emergência, beleza? P é o quê? Psicossocial. E U é o quê? Especiais de acesso aberto, tá? Serviços especiais de acesso aberto. John, vamos lá. Letra A, tem atenção primária? Tem atenção primária, que é o primeiro P. Letra B, de atenção à urgência e emergência? Tem também. Letra C, atenção psicossocial? Com certeza. Letra D, de atenção ambulatorial especializada? PEM. Isso daqui é os requisitos, certo? Para constituir uma região de saúde, que é o PAV, AUPAV, certo? É o nosso gabarito. Tem especiais de acesso aberto na porta de entrada? Tem também. E como uma questão pede o exceto, a questão errada, nosso gabarito é letra D. Beleza? Vamos mais uma questãozinha, certo? Vamos mais uma questãozinha de 2024.
banca Contemax, certo? Na verdade, vamos lá, Prefeitura de Barra de São Miguel, técnico de enfermagem, tá? Consultoria Técnica e Planejamento, LTDA, certo? 2024. No decreto 7.508 de 2011, no que se refere à região de saúde, no seu artigo 5º, designa que possa ser instituída. A região de saúde deve conter, no mínimo, ações de quê? Eita, tá vendo como é que cobra? Gente, tá vendo? Tá vendo? Você tá vendo aí do outro lado? Eu tenho que ter ali região de saúde e as portas de entrada. Região de saúde e as portas de entrada. Tá? Região de saúde. Para ser instituída uma região de saúde, eu preciso do quê? Qual macetezinho? AUPAV. 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 A o quê? A o quê? Atenção primária. O é o quê? Urgência e emergência. P é o quê? Serviço psicossocial. I é o quê? Ambulatorial, especializada e hospitalar. E V é o quê? Vigilância em saúde. John, e a porta de entrada aí? É o quê? É o PUPE. PUPE. Lembre-se do PUPE. PUPE é o quê? Atenção primária. U é o quê? Atenção urgência e emergência. P é o quê? Atenção psicossocial. E é o quê? Esses serviços aí especiais de acesso aberto. Certinho? Mas como ele quer aqui? Ele quer o AUPAV. AUPAV. Bora comigo aqui marcar a alternativa correta. Vamos lá. Para ser instituída a região de saúde, ela deve conter no mínimo ações aí de serviço de quê? Letra A. Atenção primária e urgência e emergência? Sim. Sim. Mas é o mínimo? Interprete a questão. Não é o mínimo. Ele quer o mínimo, candidato. O mínimo são aqueles 5. Atenção primária, urgência e emergência, psicossocial, aí eu tenho ambulatorial, especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Para ser instituída uma região de saúde, eu preciso desses 5 requisitos. Certinho? Vamos procurar nas questões subsequentes. Letra B, atenção primária? Sim. É suficiente para caracterizar uma região de saúde? Não, não é suficiente. Tá bem? Atenção primária, urgência e emergência, check. Atenção psicossocial, check. Ambulatorial, especializada e hospitalar, check. E vigilância em saúde, check. Achamos nosso gabarito, João? Achamos nosso gabarito, tá? Nosso gabarito é letra C. Bora nós. Letra D. Atenção primária? Check. Atenção urgência e emergência? Check. Atenção social? Não tem atenção social. Não tem atenção social. Já descarta a questão. Letra E. Atenção primária? Check. Atenção urgência e emergência? Check. Atenção social? Não tem atenção social. Pelo amor de Nossa Senhora, meu filho, minha filha, você que está aí do outro lado. Tome cuidado com isso, tá? Tome cuidado. Falou sobre região de saúde, eu tenho 5 requisitos. Qual a dica, John? Qual a dica? Qual o macete? AUPAV. AUPAV, requisitos para instituir uma região de saúde. PUP é o quê? É os requisitos aí da questão da porta de entrada ali da rede de atenção à saúde. AUPAV, requisitos para a região de saúde. PUP, portas de entrada. Beleza? Nosso gabarito aqui, letra C. Vamos para mais uma questãozinha 2024. Foi do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, IDECAN. Foi da PB Saúde, prova de enfermeiro, tá? 2024. Acompanhe comigo, candidato. Área intensivista, pediátrico, 2024. De acordo com as disposições do capítulo 5º do Decreto 7.508 de 2011, de 28 de junho de 2011, marque a opção correta. A opção correta sobre a organização das redes de saúde e articulação interfederativa do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Vamos lá. Acompanhe comigo aqui, candidato, para a gente macetar essa questão. Letra A. A articulação interfederativa do SUS, conforme o decreto número 7.508 de 2011, dispensa a elaboração de planos de saúde estaduais municipais, uma vez que todas as diretrizes são definidas pelo Plano Nacional de Saúde. Gente, se eu tenho um Plano Nacional de Saúde, tá? Aí eu tenho que seguir aqueles requisitos do Plano Nacional de Saúde, beleza? Eu posso ter um plano estadual de saúde, eu posso ter um plano municipal de saúde, baseado, claro, no plano ali nacional de saúde? Posso, né? Beleza, vamos deixar essa questão aqui do ladinho, colocar a interrogação e vamos ler as próximas.
Letra B. O contrato organizativo da ação pública, o COAP, é um instrumento operacional de gestão que formaliza a participação única dos municípios nas ações e serviços de saúde em uma região de saúde. Gente, participação única. Participação única. Ave Maria. Letra C. As regiões de saúde são instituídas exclusivamente pelos municípios, sem a necessidade de pactuação com o Estado e com a União, visando a descentralização das ações aí de saúde de alta complexidade. São instituídas exclusivamente, eu vou instituir uma região de saúde. É só o município que vai definir a região de saúde? De jeito nenhum, né, candidata? Pelo amor de Deus, exclusivamente. Cuidado com essas palavras, tá? E decano não é um monstro, não. Na medida que você treina a prova dela, você consegue aí se sair bem, beleza? Então, exclusivamente para ser instituído uma região de saúde. O que é uma região de saúde? É um espaço geográfico constituído pelo agrupamento de municípios limítrofes. Municípios limítrofes, um do lado do outro. Para ser instituído uma região de saúde, eu preciso exclusivamente só eu, município? Não, né, minha gente? Tem que o Estado participar. A União precisa saber que tem uma região de saúde aqui. O Estado de Sergipe é dividido em 7 regiões de saúde. Eu tenho 7 regiões de saúde, certo? Então, tome bastante cuidado com isso aqui, beleza? Exclusivamente. Também não gostei não dessa questão. Vou colocar interrogação. A constituição das regiões de saúde é uma condição necessária para a organização da rede de atenção à saúde, deve complementar, no mínimo, ações de atenção primária, atenção urgência e emergência, atenção psicossocial, ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde, que é a UPAV. A UPAV? A UPAV, tem a UPAV aqui? Tem atenção primária, atenção urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. John, gostei dessa daqui. Vamos ler as demais. Vamos lá. Letra E. O planejamento da saúde na rede de atenção é de competência do Ministério da Saúde, que define as prioridades e estratégias de ações a serem implementadas. O planejamento de saúde nas redes, na região de saúde é de competência do Ministério da Saúde, que define as prioridades e estratégias de ações sem a necessidade de pactuação com os estados e municípios. Sem a necessidade. Quer dizer que eu vou instituir o planejamento ali da região de saúde, né? É só o Ministério da Saúde que vai dizer, você vai fazer assim, assim, pronto e tchau. Não. Eu, município, eu, estado, não posso saber da minha realidade para poder instituir a região de saúde. Eu preciso daquele município que está ali vizinho, porque ele realiza questão de exame de mamografia. Eu preciso do outro município também, que ele realiza ali a questão de tomografia, né? Eu tenho a iniciativa privada participando de forma complementar. Então, é a União que vai chegar e vai dizer, não, é essa e pronto. Não é você, pelo amor de Deus, né, minha gente? Pelo amor de Deus, né? Então, claro que tem a participação. Nosso gabarito aqui, lindo, maravilhoso, é a letra D, certo? Aqui eu tenho que tem a participação, certo? Tem a participação, sim, dos estados e do município aí para o planejamento das regiões de saúde. Aqui a letra C, o erro, está em exclusivamente. Não é exclusivamente pelos municípios, não, sem a necessidade de pactuação. Eu tenho que ter, sim, a necessidade de pactuação. Beleza? A letra B, sobre o COAP, é um instrumento operacional de gestão que formaliza a participação única dos municípios? Não é a participação única, não. Tem a participação também do Estado ali, beleza? E sobre a articulação interfederativa do decreto aqui, ele não dispensa a elaboração de planos de saúde estaduais e municipais, não, uma vez que todas as diretrizes são definidas pelo Plano Nacional. A gente tem que se basear no Plano Nacional, baseado no Plano Nacional, a gente desenvolve o Plano Estadual, baseado no Plano Nacional e estadual, a gente desenvolve o plano municipal. Então, todos têm que observar, claro, as diretrizes que estão lá presentes no plano nacional. Respeitando aquelas diretrizes, a gente pode implementar novas diretrizes. Beleza? Ok, candidato? Vamos mais uma coisinha aqui importante. Veja só. Das regiões de saúde. As regiões de saúde, elas serão, sim, instituídas por quem? Pelo Estado, em articulação com os municípios. Então, eu vou instituir uma região, vou colocar aqui, tá? Aqui eu tenho uma região de saúde. Eu tenho o estado, o município 1, o município 2, o município 3. Aí aqui eu tenho o município 4, o município 5 e o município 6, certo? E aqui eu tenho outros municípios, beleza? Aí daqui pra cá, daqui assim,
Vamos fazer assim. Daqui, o município 1, 2 e 3, eu vou instituir uma região. E o município 4, 5 e 6, eu vou instituir a segunda região. E esses municípios que ficaram aqui no meio, eu vou instituir a terceira região. Certo? Então, assim, eu preciso sim, né, da participação dos municípios e do Estado. O Estado que, né, que vai instituir a região de saúde. Ó, por exemplo, aqui no estado de Sergipe, como eu dei o exemplo nas aulas anteriores. Eu tenho o município de Aracaju. Dentro do município de Aracaju tem o município de Barra dos Coqueiros. Do lado tem o município de Nossa Senhora do Socorro. E do outro lado tem o município de São Cristóvão. Então, assim, vamos juntar municípios, vamos instituir uma região de saúde aqui. Né? Eu preciso abranger esse agrupamento de municípios limítrofes para a gente atender a nossa população de forma aí que eles garantam a continuidade da assistência e que garanta aí digamos assim, as suas solicitações, certo? Tem um paciente aqui no município de Aracaju que eu não consigo realizar um exame específico, é só lá em Socorro que consegue realizar. Então, institua a região de saúde com agrupamento de municípios limítrofes para garantir uma continuidade de uma assistência mais segura, eficiente e eficaz. Beleza? Além disso, veja só, essa região de saúde elas serão instituídas pelos estados. É o estado que institui a região de saúde, claro, com articulação com o município também, respeitando as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite. Tripartite, União, Estado, Município, certo? União, Estado e Município, beleza? Ah, John, Comissão Intergestora Bipartite, União e Estado. Bipartite 2, tripartite os 3, beleza? Comissões intergestores. As comissões intergestores pactuarão a organização e funcionamento das ações de serviço de saúde integrado em uma rede de atenção à saúde. É essa comissão intergestora que pactuarão, né, o funcionamento, como é que vai funcionar essas ações, esses serviços que são prestados aí, tanto a União, quanto o Estado, quanto o município ou DF, enfim, né? A comissão intergestora tripartite, né, vinculada à comissão intergestora bipartite da União, vinculada ao Ministério da Saúde para os efeitos administrativos operacionais. Já a comissão intergestora bipartite, no âmbito aí estadual, está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos operacionais. Beleza? Então, comissão intergestor tripartite está vinculada a quem, John? A União. A União está vinculada a quem? Ao Ministério da Saúde. Comissão intergestor bipartite está vinculada, claro, ao Estado. O Estado está vinculado a quem? A Secretaria Estadual de Saúde. Bipartite 2, tripartite os 3. Beleza? A comissão intergestores regionais, no âmbito regional, ela está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar, claro, as diretrizes da comissão intergestores bipartite. Nas comissões intergestores, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que é o CONASEMES, e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, que é o COSEMES. Das regiões de saúde. As regiões de saúde elas serão instituídas, como eu falei anteriormente, pelo Estado, claro, com articulação com o município. Não existe dizer, é sem articulação Johnson com o município. Não, pelo amor de Deus, a questão vai estar errada. É com articulação, certo? Do município. Respeitando, claro, as diretrizes gerais, pactuado aonde, John? Na comissão intergestora e tripartite, que está vinculada ao Ministério da Saúde. Poderão ser instituídas aí regiões de saúde interestaduais, composto por municípios limítrofes, por ato conjunto do respectivo estado em articulação com os municípios. Certinho? Agora, aqui, a instituição da região de saúde situada nas áreas de fronteira com outros países deverá respeitar o que, John? As regras que regem as relações internacionais. Eu tenho ali, por exemplo,
lá no Rio Grande do Sul, enfim, tá fazendo fronteira com outro país. Aí eu tenho uma região de saúde, um município aqui tá do lado de outro município, mas no outro município já é outro país, né? Eu posso instituir uma região de saúde ali? Pode ser instituída uma região de saúde ali, para abranger, claro, a necessidade da saúde da população. Porém, eu tenho que respeitar as regras internacionais, beleza? Para ser instituída a região de saúde, ela deve conter, a gente já falou sobre isso, só repetindo novamente, porque a repetição leva à aprovação, atenção primária, atenção urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde. Parágrafo único. A instituição da região de saúde observará o cronograma pactuado nas comissões intergestores. O planejamento de saúde. Sobre o planejamento de saúde, cuidado, candidato. O planejamento de saúde ele será ascendente e integrado do nível local, aqui é o local, até o nível federal, certo? Então, cuidado do nível local até o nível federal, ouvindo, claro, os respectivos conselhos de saúde, contabilizando-se a necessidade da política de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros ali daquela população, beleza? O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor, claro, de políticas aí para a iniciativa privada. A contabilização do que trata o caput será efetuado no âmbito dos planos de saúde, aos quais serão resultados do planejamento integrado dos entes aí federativos. E deverão conter metas de saúde, certo? Esse planejamento, esse plano de saúde, ele deverá conter metas de saúde para dizer, o que é que eu preciso melhorar da minha saúde da população? Vou melhorar a questão da imunização, 100%, certo? É um planejamento, é uma meta. Eu preciso vacinar 100% até o final do ano. É basicamente isso daqui, beleza? O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá, claro, as diretrizes a serem observadas na elaboração do plano de saúde de acordo com as características epidemiológicas da organização de serviços por entes federativos nas regiões de saúde. Claro, a gente tem que ter as características epidemiológicas. Por exemplo, na região 1, suponhamos que Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, que é a região daqui de Sergipe. A região 1, né, ela tem um índice muito alto aí de dengue, zika, chikungunya, né? Eu preciso instituir planos aí no meu planejamento, respeitando as características epidemiológicas daquela população, daquela região de saúde, as metas a serem estabelecidas. A gente vai implementar o carro fumê, que é um carro fumaceiro que sai jogando produto na casa de todo mundo. A gente vai implementar aí ações educativas para a questão de pneus, né, que tem ali os focos da dengue, a questão educativa na escola, para a gente ensinar os nossos pequenos, né, educar a população. Então, é basicamente isso daqui, beleza? O que é que a gente vai fazer para melhorar ali, né, naquela região de saúde? E tem que respeitar as características epidemiológicas locais, beleza? No planejamento, ele deve ser considerado aí os serviços e ações prestadas pela iniciativa privada de forma complementar ou não do SUS, aos quais deverão compor no mapa aí, da região estadual, no mapa de saúde regional, estadual ou nacional. Candidato, para a gente finalizar aqui, sobre a organização do SUS, a questão da hierarquização, como ocorre o acesso à atenção hospitalar ambulatorial especializado, ele será referenciado pelas portas de entrada, independentemente de onde foi a porta de entrada. Por exemplo, a porta de entrada foi na atenção primária, o primeiro atendimento inicial, né, ao usuário ali do SUS. Beleza, ele será referenciado para a atenção especializada. A porta de entrada foi numa UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas. Porém, ali a gente não consegue ficar com aquele paciente porque ele precisa de cuidados mais intensivos. Aí a gente vai referenciar para outro local. Certo? Então, o acesso aí à atenção ambulatorial especializada e hospitalar serão referenciados pelas portas de entrada. Quem ordena o acesso universal e igualitário às ações de serviços de saúde, o acesso será ordenado, claro, pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade de risco individual e coletivo e os critérios cronológicos, observando as especificidades previstas, né, para as pessoas com a proteção especial.
Como ocorre o acesso à população indígena? No nosso artigo 11 do nosso decreto, ele diz o seguinte: esse acesso aí à população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso compatível com as suas especificidades e com a necessidade assistencial integral ali à saúde, de acordo com as disposições previstas no Ministério da Saúde. Não é só chegar e dizer, não vou abranger aquela área ali indígena e vou realizar isso. Não, claro, a gente tem que observar as diretrizes aí, né, do Ministério da Saúde. Beleza? Como ocorre a continuidade do cuidado da saúde, o usuário será assegurado, aí a questão da continuidade do cuidado de saúde, em todas as suas modalidades no serviço, seja ele hospitalar ou outra unidade integrante da rede de atenção da respectiva região. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu faço parte da região, moro no interior, eu faço parte da região 6. Certo? Suponhamos que nessa região 6 eu só tenho um município X e um município A. Não, município X e um município Z. Eu vou ser referenciado pelo município X e município Z, porque minha região de saúde é esses municípios. John, e se esse município não conseguir realizar uma tomografia que eu estou precisando? Aí sim ele será referenciado para outro local. Mas o que é que eu quero dizer para vocês sobre isso aqui é o seguinte. Se eu sou uma UPA, unidade de pronto atendimento. Eu estou com um paciente entubado, o paciente está crítico, o paciente evoluiu para uma parada, enfim, está bem crítico aquele paciente. Eu preciso o quê? Transferir aquele paciente, certo? Para onde eu vou transferir, John? Se eu moro no estado, para outro estado, como é que eu vou transferir? Não, eu vou transferir para a minha região de saúde. Qual a minha região? Abrange o município, eu sou do município de Tobias Barreto, Sergipe. Um exemplo, tá? Minha região de saúde é Lagarto, Sergipe, que é outro município vizinho. Então, eu tenho uma UPA em Tobias Barreto, eu vou ligar para Lagarto, que é minha região de saúde, e vou referenciar o meu paciente para ele transferir, para chegar a um suporte avançado de vida e levar o meu paciente para ele garantir ali os cuidados intensivos. Mas, John, Lagarto não tem vaga, e agora o que é que eu faço? Aí eu posso ligar para Aracaju, que já é outra região de saúde. Beleza? Para ver se eu consigo aí vaga no Hospital de Urgência e Emergência do Estado de Sergipe. Estou dando só um exemplo. Beleza? Ok? Quem pactua as regras da continuidade do cuidado são as comissões intergestores que pactuarão as regras aí de continuidade de acesso às ações e serviços de saúde na respectiva área de atuação. Sobre a organização e hierarquização ainda, cabe aos entes federativos aí para assegurar ao usuário o acesso universal e igualitário ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, além de outras atribuições que venha aí a ser pactuado pela comissão intergestores, para garantir a transparência, a integralidade, a equidade aí no acesso às ações e serviços de saúde. E, claro, orientar e ordenar o fluxo das ações e serviços de saúde e monitorar o acesso às ações e os serviços de saúde e também ofertar de forma regional, né, as ações e os serviços de saúde. Quem determina os critérios das diretrizes e procedimentos e demais medidas que auxiliam os entes federativos ao cumprimento das atribuições é o Ministério da Saúde, tá? Gente, faça por você, professor Jonathan Costa, porque se você não fizer por você, ninguém mais o fará. Eu sempre finalizo meus blogs dizendo, faça por você, né? Eu sei que às vezes bate o desespero e você diz, ai meu Deus, é tanta coisa. Tenha calma. É um pouquinho todos os dias você chega lá. Vai chegar um determinado momento que você vai estar acumulada muito conteúdo. Ai meu Deus, agora eu só vou revisar, beleza? E a gente vai conseguir chegar lá ao sucesso, que no caso aqui o sucesso aqui é a sua nomeação e consequentemente aí a sua posse num concurso público. Vou finalizar esse bloco aqui e fechamos o decreto 7.508 de 2011. Aguardo você em um outro bloco para a gente responder questões. Um abraço, beijão, tchau, tchau.